Título do vídeo de hoje: traiu o melhor amigo com a esposa dele e pagou com a vida. Galera, cada dia tá tendo cada vez mais conteúdos aqui pro canal, né? Esse caso aqui é impressionante. É uma coisa assim que realmente é de arrepiar, é pra gente se assustar, é coisa que não se pode brincar, entendeu? Eu vi uns canais aí, canais do YouTube aí, uns famosos aí do YouTube aí falando desse caso aí, e acho que já ocorre muitas vezes, né? Mas esse caso aqui é bom que a gente vê assim que é uma coisa bem específica, né? E então eu fiquei abismado com isso, como que pode chegar a esse ponto, assim, acontecer isso, né, cara? Tipo assim, o caso no caso era um casal muito bem visto numa cidade brasileira aí, né? Muito, tipo assim, de alta sociedade, na alta sociedade, né? Só que eles tinham um grande amigo, né? Um cara amigo de infância do marido, que frequentava a casa deles. Viajavam juntos, tiravam fotos juntos, né? Então eles faziam tudo junto. Aí o cara nunca ia desconfiar, é amigo de infância, nunca ia desconfiar dele. Só que aí é o seguinte, tinha câmera na casa dele. Aí teve a filmagem, tudo, tá rolando na internet aí. Deve estar rolando nos grupos aí da internet aí, da WhatsApp, né? Aí, tipo assim, ele adquiriu a confiança, né? O cara ficou com confiança durante muitos anos. Aí o cara nunca ia imaginar, né? E ele era um cara lá bem visto lá, um cara empresário, foi um empresário bom ali da cidade, né? E a mulher também era uma médica lá, tudo certinha lá, né? Só que aí o cara deu a confiança pro melhor amigo, ficou lá na casa dele, né, muitos anos. Só que aí é o seguinte, aí tem a câmera lá, o marido lá colocou a câmera lá de segurança, ele já sabe, na verdade assim, o cara o amigo dele, que foi o traidor, sabia também dessa câmera. Porque ele acontece o seguinte, depois que ele traía, aparece lá eles entrando no quarto, ficando 40 minutos no quarto lá, e depois ele pega e debocha da câmera lá, dá um tchauzinho lá, né, vai embora com a moto, entendeu? Só que é o seguinte, o marido depois ele descobriu, né? Ele tinha câmera, não sei, agora não sei os detalhes, mas tipo assim, ele viu lá e aconteceu o seguinte, depois ele se passou de bobo, ficou em silêncio, né? Ele não ameaçou o cara de morte. E aí o que acontece? Quando o pior perigo do homem, o homem mais perigoso é aquele que age em silêncio, né? Não é aquele que fica falando, eu vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele agiu em silêncio. O que ele fez? Ele chamou o amigo dele pra tomar um gorote lá no barzinho, e aí o cara, quando virou as costas, deu uma facada nele, pegou e matou ele, entendeu? Então ele morreu. Aí aconteceu o seguinte, aí o que aconteceu? O traidor foi morto, o que matou o empresário foi preso, se fudeu também, acabou com a vida dele. E a mulher, pelo que eu fiquei sabendo, ela perdeu o marido, né? Vai perder o marido, perdeu o amante, entendeu? O marido tá preso. E pelo que eu vi, ela também tá sendo investigada, porque no hospital lá, como ela é médica, ela foi lá, pegou o celular desse amante, apagou, as câmeras flagaram que ela apagou todos os vídeos, certo? Com certeza de vídeo, coisas, mensagens que que não queriam que a polícia visse, que ela não queria que a polícia visse, né? Apagou os vídeos, apagou as mensagens, entendeu? E a polícia tá investigando e já descobriu tudo. E aí, mas com ela eu acho que não vai dar grandes coisas, né? Acho que vai dar no máximo umas perturbaçãozinhas ali na justiça, né? Mas ela perdeu a família dela, vai perder o marido, né? E perdeu o amante, né? E é isso. Então o que a gente pode observar disso daí? A gente tá avaliando esse caso aqui pra ver como que funciona as coisas, né? Porque, o cara como marido, o que ele fez? Qual foi o erro dele? O marido foi confiar no melhor amigo, né? Então, o cara não tem mulher, é solteiro, aí fica levando boy lá, levando amigo de infância lá, né? Só que ele acha que é confiável, mas aí de repente vira as costas, vai trabalhar lá, vai fazer uma viagem, o cara trai. Então, a gente tem que notar que o ser humano é complexo, né? O ser humano é complexo, não tem como a gente confiar 100% em todo mundo, não dá, né? Que nem aquela frase do Racionais, né? Confiança é uma mulher ingrata, né? Que te abraça e te rouba e te mata, né? É impressionante. Essa aí a gente tem que levar e a gente não pode dar bobeira não, entendeu? Então é isso, não saber que nunca confiar em uma pessoa 100%,
Não tem como, né, cara? Não dá. Acho que às vezes a gente tem que desconfiar da nossa própria sombra, né, cara? Então, não tem como 100% de certeza, não dá pra confiar na pessoa, não. E também tem a questão do outro lá, do cara que foi querer ser o comedor, né? Vai lá, pegou a mulher lá, ainda quer debochar, entendeu? Aí ele acha que o amigo ia ficar de boa, né? Acha que o cara é bonzinho, conhece desde pequeno, desde a infância, e acha que não vai dar nada, entendeu? Então, o pior erro dele foi esse, ele achar que não ia dar nada, porque eu conheço ele, o cara é meu amigo desde a infância, ele não teria coragem de encostar um dedo em mim. Mas os seres humanos são complexos, né? Às vezes a loucura das pessoas são invisíveis, entendeu? Às vezes uma pessoa é louca, mexeu com a honra do homem, o cara é capaz de tudo, entendeu? Mesmo se ele fosse o seu brother, dormir junto com você, te dar um presente, dar um beijo na bochecha, entendeu? Então não dá pra gente confiar assim, não tem como. O ser humano, ele se engana com... Ele não acha que o outro ser humano é capaz de fazer, entendeu? Então, um negócio de que a gente tá vendo aí é a questão da confiança, né? Confiança de amigos e de mulher também. Agora, e quanto à mulher, né? Eu digo o seguinte: ela achou que ia se dar bem, né? Tipo assim, ficando lá e tal. Só que ela viu que, acabou sendo destruída. Por quê? Pela traição, né? Porque ela não teve o caráter, né? Uma mulher sem caráter que perdeu agora tá sem o marido e sem o amante. E ela tá sem... Tipo assim, não foi destruída, mas a vida dela não foi destruída, né? Só que ela foi o quê? Tá sem nada agora, né? Agora não sei, só tá sendo exposta, é isso. Mas a gente nota aí o que uma mulher pode causar, né, cara? Uma mulher, quando faz as coisas erradas, ela pode causar destruição na vida. Causou o quê? Destruição na vida de dois homens. Então pode realmente acontecer isso daí, né? Então é por quê? Por causa do quê? De uma falta de caráter, pode causar destruição, pode causar a morte e a prisão. Então 2 vidas aí foram destruídas, né? Então a gente vê ali como que é perigoso essa questão aí, né? Então a gente tem que ser mais centrado aí nos nossos objetivos de vida aí, né? E eu acho que o melhor era fazer do cara que matou ele pensar o seguinte, cara: a gente não pode agir dessa forma. Ele agiu, lógico que agiu errado. Viu que ele tinha que chutar, tipo assim, abandonar a mulher e abandonar o marido, abandonar o melhor amigo, entendeu? Deixa os dois, então. Ele, tudo bem, ele certo se sentiu humilhado. Às vezes o ser humano se sente humilhado, né? Certas atitudes que os outros humilham a gente, né? Lógico que o ser humano se sente humilhado, mas a gente tem que ser capaz de vencer essa humilhação que os outros causam pra gente, porque senão a gente vai destruir a nossa própria vida, entendeu? Então o que ele poderia ter feito? Ele podia ter abandonado o barco, ter refrescado a cabeça dele, entendeu? Ter ficado tranquilo e ver sentir Deus no coração e saber que ele é um homem de alto valor, que os dois lá que traíram ele não valem nada. Esses dois aí sim mereciam estar ferrado, porque os dois deixa os dois juntos lá, os dois, a vida mesmo ia ser capaz de colocar os dois para baixo. E ele ali, como ele venceria a própria coisa ruim que ele estaria sentindo ali, de ser traído, a vida dele levaria ele para cima, entendeu? Outra mulher poderia surgir para ele, outros amigos poderiam surgir para ele. Só que para isso a gente precisa ser capaz de vencer esse sentimento ruim que os outros causam na gente, entendeu? A gente tem que ser forte internamente. Então a gente tem que trabalhar essa força interna, porque todo mundo tá à mercê disso aí, porque não tem como a gente controlar os outros. A gente tem que controlar só a gente mesmo. Então vamos ser forte aí, vamos ser capaz de vencer essa situação aí, né? Porque um dia todo mundo tá à mercê disso, como eu disse, né? E eu acho que se a gente for capaz de controlar, fazer a nossa própria meditação interior, saber controlar esses sentimentos de raiva, a gente tem que saber isso, porque o ser humano precisa disso, que uma hora na nossa vida a gente pode ser que precise de alguma... Os outros podem causar sentimentos ruins na gente, e a gente tem que saber lidar bem com isso pra não cometer bobagens, né? Não cometer igual esse rapaz fez aí,
Porque a nossa vida é mais importante a gente cuidar do nosso interior. E é isso. Se a gente souber dominar o nosso interior, nosso emocional, a gente vai longe. E a gente vai só tem o progresso pra gente seguir. E não vamos ficar querer descontar a raiva, não, porque senão a gente só vai acabar com a nossa vida. Então vamos sempre pensar em progresso aí e sempre ficar em paz com o nosso interior, com o nosso interior, né? Pra gente sempre viver em paz aí e feliz. Um grande abraço.